Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo e voltamos com o tema O Evangelho do Discípulo Amado. Isso mesmo! Paz do Senhor, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje o tema da aula é Jesus vai ao templo. A Bíblia diz, ó Senhor, Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Salmos 15, capítulo 15, versículo 1. E no Conhecendo Mais de Deus, hoje iremos falar sobre o templo, o ambiente onde cultuamos a Deus, é um lugar especial. Nós, no dia de hoje, chamamos de igreja. E naquela época era um templo muito específico e muito bonito aí que vai estar para vocês na tela aqui. Pausem se quiser ver melhor. E esse templo ali era o templo de Jerusalém. Ele não era diferente do dia de hoje, a gente precisava ter cuidado e zelo. Apesar desse templo foi destruído e reconstruído, ele foi construído por Salomão, reconstruído por Zorobabel e ainda reconstruído por Herodes, onde ele fez parte dos gentios, que a gente vai ver mais pra frente. E demorava séculos ainda, sabia? Séculos para construírem. E o calendário judeu do povo de Israel era marcado por diversas festas religiosas. Eles eram um pouco brasileiros, adoravam o feriado. E então ele era marcado por várias festas que normalmente aconteciam ali nos finais das estações. Vamos lá, verão, primavera, outono, inverno, sempre tinha ali uma festa e normalmente vai aparecer aqui a tabela para vocês das festas que ocorriam naquela época. E isso era muito importante ali para nós. E esses templos aconteciam muitas coisas mesmo, onde a gente podia ali, eles adoravam a Deus. E vinham pessoas de vários lugares do mundo, vários lugares ali para aquele momento para adorar, para exaltar. E era reunido pessoas de todos os lugares, de todas as línguas, que a gente vai saber mais sobre o que eles faziam e por que eles vinham. Isso mesmo, vamos para o nosso primeiro tópico. O comércio no templo. O templo era administrado pelos sacerdotes. O templo em si era composto por apenas dois espaços, o lugar santo e o lugar santo dos santos. E no lugar santo havia peças especiais, como o altar da expiação, o altar do incenso, onde Zacarias recebeu a profecia do anjo Gabriel sobre João Batista, que nasceria seu filho. E o Santo dos Santos era protegido por um véu de alto a baixo, e lá dentro já não havia a Arca da Aliança, que fora perdida em meio às guerras. Por conta das guerras, eles acabaram perdendo a Arca da Aliança. Vocês sabem um pouquinho da história, né? E exatamente existia um pátio com uma grande pia de cobre e o altar do holocausto. Nesse espaço, igualmente, só era autorizada às pessoas a presença dos sacerdotes. Lá no Santo dos Santos, ou no lugar santo, só o sacerdote podia entrar lá, podia estar naquele lugar. Para ali fazer o sacrifício. Exatamente, o sacrifício que as famílias deixavam para eles. Precisam saber mais da pra frente para que era esse sacrifício. Exatamente. Em volta do templo havia o pátio de Herodes, dos judeus, das mulheres e dos gentios. E foi nesse último que a nossa história aconteceu. No pátio dos gentios funcionava um mercado com algumas práticas contrárias à lei de Deus. Vamos entender um pouquinho isso melhor agora. Então ali havia basicamente uma feira livre. E uma das coisas que era muito vendido era animais. Porque ali, como a gente falou, tem o sacrifício. E as pessoas tinham que trazer da sua casa o melhor boi, o mais saudável, o mais novo, o primeiro, o mais moço. Aquilo que é descrito no livro de Gênesis, de Samuel. Todo o começo da Bíblia fala muito sobre isso, sobre o sacrifício e o tipo de animal que tinha que ser. Então, as pessoas
pessoas traziam seu animalzinho e eles meio que analisavam se era bom ou mal. E algumas pessoas eram enganadas por pessoas mal intencionadas. Falavam, ó, seu animal é ruim, você tem que deixar ele aqui, eu vou te vender o melhor. E às vezes nem era tanto assim, não precisava. Mas o comércio estava entrando na corrupção. As pessoas vinham para oferecer os animais, as porções das colheitas, para pedir perdão e agradecer. Havia muito critério para que tais animais fossem aceitos. E quando algum animal trazido era reprovável, ou quando uma pessoa de uma região tão distante que não era possível trazer animais, era preciso comprar. Assim, o comércio estava ali para ajudar, mas não estava acontecendo. O que estava acontecendo era corrupção, era engano, era cobrar mais do que precisava. E muitas pessoas que vinham ali oferecer, vinham agradecer e vinham pedir perdão, eram quase incapazes de fazer isso ou perdiam tudo que elas tinham para comprar um animal e ali adorar a Deus. E também a troca de moedas. Circulava entre o povo moedas romanas, gregas e judaicas. E cada família que viajava até o santuário levava o dízimo de suas colheitas e também o valor do imposto. Assim, a gente que está aqui no Brasil, quem vai viajar para os Estados Unidos, lá já é outra moeda, lá é dólar, aqui no Brasil é real. Se as pessoas que vão para os Estados Unidos, elas precisam trocar a moeda, porque lá não vale, é o real, lá não adianta. E aqui era da mesma forma, lá eles chegavam no templo e tinham que trocar as moedas que eles tinham pela moeda que tinha o selo do templo, para que ele pudesse usar lá, para dar o dízimo, para pagar alguma coisa que eles precisavam pagar lá. Os impostos. Isso. Imposto que era cobrado sobre eles tinham que usar a moeda do templo, que tinha a marca do templo. Além disso, também o comércio e o lucro tinha muito comércio e lucro com o que era sagrado. E isso Jesus repudia, Deus repudia. Embora as atividades do comércio fossem permitidas pelo governo e pelos sacerdotes, que eram as pessoas que deveriam defender o direito dos judeus, mas era uma atitude reprovável. A troca de moedas, a venda de animais aprovados para sacrifícios e os empréstimos eram uma forma de exploração financeira da adoração e do povo. Isso desonrava a Deus e os princípios da sua palavra. Então a pessoa ela ia lá ofertar aquilo que ela tinha, que ela suou, trabalhou e no final ela era roubada, porque, vamos lá, se a Ju precisa de um empréstimo, ela precisa de 10 reais ali para ir em Suzano hoje e amanhã eu te devolvo. Eu olho para ela e falo, eu empresto, só que você vai pagar o dobro depois. Olha como é errado. Ela precisava, é um empréstimo, mas eu estou ajudando, eu não posso ajudar e querer algo em troca. Ela me pagaria aquilo que eu emprestei, e isso é certo, mas eu não posso cobrar aquilo que eu não dei. E o tempo estava acontecendo isso. As pessoas, para ganhar um animal, para trocar moeda, para poder lhe ofertar, adorar e dar sacrifício, elas eram roubadas, elas eram ali, as pessoas tinham corrupção no seu coração, ali no templo, que é um lugar sagrado. Isso mesmo. Houve a desonra ao templo. Todos os arredores do templo era sagrado, como a Sheila acabou de falar. E a presença dos animais, da sujeira, das coisas que tinham lá, do barulho também, o movimento de pessoas, era como se fosse uma feira livre, uma feira onde as pessoas vão comprar as coisas e fazem muito barulho por isso. Produziam, comprometiam a santidade, a pessoa não conseguia se concentrar para poder adorar, por conta dessa feira livre que acontecia no templo, na frente, no pátio ali. E, além disso, o mercado ficava no pátio dos gentios, não dos judeus. De maneira que as pessoas que vinham dos lugares mais distantes tinham seu momento de adoração prejudicado com a sujeira e o barulho. Aqui a gente vê
o mercado, o comércio do templo estava totalmente destruindo a santidade, destruindo a concentração das pessoas que iam lá adorar ao Senhor, iam lá entregar o seu sacrifício e orar pelas suas famílias. Então, a desonra total, houve uma quebra ali de santidade, dos sacerdotes também, estavam entrando nas ideias das outras pessoas, estavam roubando também, eles esqueciam daquilo que eles já tinham aprendido. Houve uma desonra no templo e por conta disso as pessoas foram prejudicadas. Continuando aqui no tópico 2, fala a autoridade de Jesus. Jesus frequentava o templo desde pequeno, porém, essa foi a primeira ida dele até o templo celebrar a Páscoa após o início do seu ministério. E chegando ali no pátio, Jesus começou a expulsar os animais, os comerciantes e aqueles que trocavam moedas. Jesus ali ele purificou o templo. Porque Jesus ficou tão irado que ele pegou até um chicote e bateu assim nas mesas das pessoas, quebrando as mesas, expulsando as pessoas, os animais e tudo. Por quê? Porque é um lugar, o templo, nosso templo é um lugar que tem que ser santo. Não só a igreja física aqui, mas também o nosso coração, que é o templo que Jesus levantou. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, Jesus se revoltou porque, imagina, estamos na igreja, o pastor está pregando e tem gente gritando lá fora, ó a galinha, ó o franguinho, ó a coxinha, e bem na hora que o pastor está pregando, ou que os irmãos estão orando, isso perde a concentração, perde a atenção e o pior, perde a reverência e a santidade para a casa de Deus. Mas em Malaquias, Deus já tinha falado para as pessoas o que havia de acontecer. Malaquias ali, um dos últimos livros, o último livro da Bíblia, no capítulo 3, a partir do 1 ao 4, fala: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ouvidos e como sabão da lavadeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão o Senhor as ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos seguintes. Então, olha, Deus falou, virá uma pessoa que vocês pediram e essa pessoa vai purificar o templo. E essa pessoa foi Jesus. Mas não foi tudo flores. Quando Jesus fez isso, vieram pessoas questionar, perguntando, opa, quem é você? Quem você está pensando que é para chegar expulsando todo mundo? Como assim? É claro que Jesus, ele fala, opa, aquele lugar pertencia a Deus. E por isso deveria reinar o quê? A reverência e a santidade. E aquele lugar era a casa de oração. E Mateus fala isso, Mateus 21:13. E esse lugar será chamado casa de oração. Então ali os líderes pediram assim, não, prove aí que você pode fazer isso, prove a sua autoridade. Jesus olhou para eles assim, olha, eu posso, vocês podem derrubar esse templo, eu posso reconstruir ele em 3 dias. E você acha que Jesus está falando do templo físico? Não, porque se Deus quisesse, se Jesus quisesse, ele tinha reconstruído o templo logo depois de ser derrubado. Mas ele estava falando de um outro templo e o mais importante, era o nosso coração. Ele ali, pelo poder da sua autoridade, seriam completamente manifestos quando ele ressuscitasse no 3º dia após a sua morte. Então Jesus estava dizendo, eu irei morrer, padecer, ser crucificado por vocês, mas eu vou ressuscitar e o templo que eu vou reconstruir será melhor, maior e será glorioso. Isso mesmo. Vamos para o último tópico. Esta é uma casa de oração. O templo tinha seu propósito. Sacerdotes intercediam a Deus pelo povo e os pais e mães oravam pelos seus filhos. As pessoas iam até o santuário para se quebrantar e fazer o seu voto ao Senhor,
Vejam como é importante manter a santidade e a reverência na casa do Senhor, para que você possa entregar um louvor, uma adoração a Deus com reverência, com santidade, e para que Deus receba a nossa adoração. Especialmente era um lugar onde as pessoas buscavam a Deus em santidade e reverência. Jesus, ao purificar o templo, restabeleceu o senso de propósito do templo no coração dos sacerdotes e de todo o povo de Israel. Todo mundo, os sacerdotes sabiam como deveria ser, como deveriam se portar, se tratar no templo. Só que eles esqueceu por conta da corrupção, por conta de tudo que estava acontecendo lá. Eles já estavam entrando na mente das pessoas, eles estavam entrando, concordando com tudo que estava acontecendo. Mas Jesus foi lá e colocou em ordem as coisas que estavam fora do lugar. Isso aí, então olha só, a gente aprende que a casa de Deus a gente deve ter zelo, reverência e cuidado. E é isso que a gente aprende na aula de hoje, que nós devemos o quê? Cuidar do templo, não só do nosso templo físico, mas do espiritual. Tirar toda a bagunça, toda a maldade, toda sujeira, parar de falar coisas que não devia, parar de agir de formas erradas. Nós devemos limpar o nosso coração ali e consagrá-lo a Deus. Exatamente. Obrigado por mais esse vídeo. Curtam o nosso vídeo. Compartilha, por favor. Se inscrevam aqui no nosso canal. Isso, e qualquer dúvida, estaremos à sua disposição e respondam as perguntas que vão estar aqui na caixa de descrição para melhor memorização de vocês. respondam. Tchau e até a próxima aula. Tchau, Pai do Senhor. Fica com Deus.